Olá, Eni. Oi, Tiago, tudo bem? Tudo bem. Eu estou ansioso pelo Senado Notícias Revista. Então você vai adorar a edição de hoje. Tem muita informação por aqui. Senado aprova a criação do Sistema Único de Segurança Pública. Uma pessoa da população LGBTI é assassinada a cada 19 horas no Brasil. E as notícias do meio ambiente e da sustentabilidade na coluna Momento Eco. O Senado Notícias Revista começa agora. A aprovação da medida provisória que altera regras para investimentos do setor de tecnologia foi destrancada a pauta do plenário e outros projetos puderam ser aprovados essa semana. Entre eles, o que cria o Sistema Único de Segurança Pública. O projeto foi aprovado em regime de urgência e segue para a sanção presidencial. O primeiro item aprovado foi a medida provisória que concede isenções tributárias às empresas de informática. Em contrapartida, elas devem investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Entre outros pontos, a MP aumenta de 3 para 48 meses o prazo para ocorrer esse investimento. Também foi aprovada a criação do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. A proposta prevê a atuação conjunta e coordenada de instituições de segurança federais, estaduais e municipais. Esse projeto é um imenso avanço, porque permitirá ao Ministério Extraordinário da Segurança Pública tecer já um sistema bastante harmônico com os órgãos que hoje existem. Portanto, nós estamos pela primeira vez permitindo que, a partir dessa integração, haja uma troca permanente de informações entre as unidades federadas e os vários níveis dos órgãos ligados à segurança pública. São integrantes operacionais do SUSP, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares, Guardas Municipais, agentes penitenciários, peritos, entre outros, e agentes socioeducativos, responsáveis pela ressocialização de menores infratores, ponto de maior polêmica. Necessidade muito simples de diferenciar o atendimento ao adolescente que pratica ato infracional dos adultos que cometem infrações penais. Sob nenhuma hipótese, uma política como essa pode estar subordinada ao Ministério da Segurança Pública. Teria que se vincular ao Ministério de Direitos Humanos ou, quem sabe, até ao Ministério da Educação. Posso, com grande segurança, garantir, a meu juízo, que o que está posto no texto não leva a nenhuma mácula, a nenhuma diminuição, a nenhuma alteração dos status jurídicos dos órgãos do sistema socioeducativo. O que está na lei é tão somente a inserção desses órgãos dentro de um grande sistema que é composto de órgãos de diversas áreas e que estarão, portanto, abrigadas em uma política nacional única. Os senadores também votaram um projeto da Câmara dos Deputados para permitir a defesa oral dos advogados em julgamentos de medida liminar em mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Hoje, a defesa não se manifesta sobre eventuais violações de direitos individuais ou coletivos devido a uma vedação do regimento interno da Suprema Corte. Além disso, os nomes de Rodrigo Limpe Nascimento e Sandoval de Araújo Feitosa Neto foram indicados como diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Tiago, nós acabamos de ver uma matéria sobre a ordem do dia. Vimos que uma medida provisória trancava a pauta, que outro projeto importante foi aprovado. Tudo isso faz parte da ordem do dia de uma sessão plenária. Pois é, Eni. Vamos acompanhar agora os detalhes do que é a ordem do dia no nosso quadro Dica Legislativa, com a repórter Soraya Mendanha. A
ordem do dia é a parte mais importante da sessão, pois é agora que os projetos vão ser discutidos e votados. Ela deve começar às 16 horas, mas pode ser prorrogada, por exemplo, para que um senador conclua seu discurso. Está declarada aberta a ordem do dia. O principal critério para a inclusão de matéria na ordem do dia é a sua antiguidade e importância. As matérias que dependem de exame das comissões só podem ser incluídas na pauta do plenário depois de emitidos os pareceres dos relatores. Parecer favorável sobre o número 820 de 2016 da CI. O relator é o senador Dário Berger. Na forma, não foram oferecidas emendas perante a mesa. Algumas vezes os projetos entram na ordem do dia sem o devido parecer. Isso acontece quando a comissão não se manifesta no prazo regimental ou quando a matéria tramita em regime de urgência. Durante a ordem do dia, as comissões ficam impedidas de se reunir. Desperdício de alimentos e arqueologia na Amazônia. Confira agora na coluna Momento Eco o que a edição de maio do programa Eco Senado traz para você com o jornalista César Mendes. O programa de maio traz uma reportagem especial sobre o desperdício de alimentos. 26 milhões de toneladas de alimentos são perdidas todos os anos no Brasil, ao mesmo tempo em que 7 milhões de pessoas sofrem com o problema da fome, segundo o IBGE. A reportagem busca estratégias para enfrentar esse problema e mostra também que o desperdício de alimentos é uma questão que afeta o meio ambiente. Não só a segurança alimentar é afetada com desperdício, mas você tem assoreamento dos rios, você tem solos sendo degradados, você tem florestas sendo derrubadas para produzir aquele alimento. Então, florestas sendo derrubadas é menor captação de carbono. Então, você tem serviços ecossistêmicos que são degradados por conta desse desperdício, dessa perda. E vai conhecer também um pouco da arqueologia da floresta amazônica, no primeiro episódio da websérie Amazônia Pré-Colonial, uma realização do Instituto Mamirauá. A Boa Esperança é um sítio que salta aos olhos pela quantidade de vasilhas que tem depositado em superfícies, né? Existe uma cultura que chama cultura Pocó-Açutuba, que está presente na Boa Esperança e que tem uma data, uma cronologia estabelecida para várias áreas da Amazônia, e a gente sabe que elas têm uma extensão de pelo menos 800 quilômetros no leste-oeste, ao longo da calha do Amazonas. Então elas ocorrem aqui, ocorrem na Amazônia Central, ocorrem também na foz do Rio Amazonas, lá no Pará. E a gente acha que, apesar de termos esses sítios mapeados, que já são muitos, essas ocupações eram ainda mais extensas. O programa Ecosenado vai ao ar no sábado, às 9 da manhã e às 4 da tarde. E tem reapresentação no domingo, nos mesmos horários. Esse foi o Momento Eco. Até a semana que vem. Há 28 anos, no dia 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da lista de distúrbios mentais da Classificação Internacional de Doenças. Por isso, essa é a data internacional escolhida para marcar o combate à LGBTI-fobia. Mas a população de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e intersexuais não tem muito o que comemorar. O preconceito ainda é uma realidade no dia a dia dessas pessoas. Um levantamento feito pelo Grupo Gay da Bahia, com base em dados nacionais, mostra o crescimento do preconceito acompanhado de violência. O Brasil é o país que mais comete crimes contra pessoas que não são heterossexuais. Os registros são de um aumento de 30% nos homicídios de lésbicas, gays, bissexuais, travestis,
transexuais e intersexuais em 2017 em relação a 2016 no Brasil. Segundo a pesquisa, a cada 19 horas, uma pessoa da população LGBTI é assassinada ou se suicida vítima da LGBTI-fobia. As pessoas estão matando as pessoas LGBT simplesmente pela opção sexual delas. É uma coisa incompreensível num país como o Brasil, que não tinha esse ódio. Que ódio é esse que faz a pessoa matar a outra sem conhecer, né, sabe? Não tem nenhuma relação. Você não precisa aceitar, você só tem que respeitar que ela tem o direito de ser o que ela quiser ser. O publicitário Rodrigo Braga conta que, apesar de nunca ter sofrido violência física por ser gay, já foi muitas vezes vítima de discriminação. Quando você se demonstra diferente do outro, né, você não faz parte, né, do comportamento do outro esperado, né, que isso aí vem da educação dos pais, você automaticamente é uma carta fora, né, daquele baralho. Então, assim, você não faz parte da tribo, né? Se você não faz parte da tribo, automaticamente você já sofre uma exclusão. Então, e se o motivo de você ser excluído é por causa do seu jeito afeminado, da sua voz que é diferente, ou então do seu jeito, enfim, feminino, às vezes, né, você sofre mais ainda esse bullying. Na opinião do Rodrigo, os pais são os principais responsáveis pela mudança de comportamento da sociedade quando educam corretamente os filhos. Quantos pais forem preconceituosos, racistas, então isso não vai mudar tão cedo. Então, assim, muitos pais têm, na verdade, delegado essa função à escola, mas não é a escola que tem que ensinar, que tem que educar. A violência física, a violência psicológica, isso está nas piadas, na ridicularização, nos estereótipos, em pequenas coisas. E quem faz parte da população percebe isso. Quem é hétero não percebe, mas quem faz parte da população percebe isso no dia a dia. Aquela piadinha do fulaninho do futebol. Nós temos que entender o seguinte, que a liberdade de cada um, ela está limitada quando começa a liberdade do outro. E nenhum de nós tem o direito de nos manifestarmos com violência contra quem quer que seja, principalmente por questões ideológicas, por questões políticas, religiosas ou por opção sexual. O representante do grupo Identidade de Gênero e Cidadania LGBTI ressalta o que ele chama de outro tipo de violência, quando grande parte da imprensa divulga esses acontecimentos. Os jornais, eles confundem conceitos, chamam de gays, de lésbicas, colocam o nome de batismo, ignoram o nome social da pessoa e todas as formas de violência, seja a violência física que decorreu, que deu causa à morte, como violência simbólica e dos próprios jornais. E foi por diversos enganos cometidos por meios de comunicação, além da complexidade e importância do tema, que a Aliança Nacional LGBTI decidiu publicar um manual de orientação à mídia e à imprensa. O objetivo é diminuir preconceitos, desfazer confusões, ensinar como abordar o assunto, sugerir pautas e falar dos direitos da população LGBTI. Esse manual é para ajudar as pessoas na área de comunicação, quando escrevem sobre a questão da homossexualidade, em toda a sua amplitude, utilizarem os termos de forma correta. Vai ser de grande auxílio, porque muitas vezes a gente vê a boa vontade, mas a informação é incorreta. O Senado discute projetos de lei voltados aos direitos e à proteção jurídica da população LGBTI, como a legalidade da união estável entre duas pessoas do mesmo sexo, os direitos à identidade de gênero e à troca de nome e sexo nos documentos de pessoas transexuais e o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero, que foi uma sugestão legislativa com mais de 100 mil assinaturas de cidadãos. É necessário, é oportuno sim, que possamos aprovar uma agenda legislativa que combata a violência e afirme, né, a cidadania em prol dos direitos da comunidade LGBT. Como vimos na reportagem, uma pessoa LGBTI é assassinada por dia vítima da LGBTI-fobia. É um número alarmante, né, Tiago? É sim, Ani, muito triste. E a repórter Dinalva Ferreira conversou mais sobre esse assunto com o organizador do Manual de Comunicação LGBTI+, Tony Reis.
Tony, uma pessoa LGBTI é assassinada no Brasil por dia. Isso mostra que a gente ainda está longe de vencer o preconceito e a intolerância? Sim, o mês de maio para a gente é o mês de enfrentamento à LGBTfobia. Nós temos a pesquisa do Grupo Gay da Bahia, através do site Quem a Homofobia Matou Hoje, e que tem, a cada 25 horas, uma pessoa é barbaramente assassinada pela sua orientação sexual ou por sua identidade de gênero. Isso é um absurdo e isso precisa acabar. E nós tivemos uma pesquisa que publicamos o ano passado, que coloca que 73% da nossa comunidade sofrem o bullying nas escolas por serem LGBTI, 60% se sentem inseguros e 37% apanham, sofrem violência física. E isso reflete na sociedade. As pessoas, é um absurdo porque acabam tirando a vida de um outro ser humano pela sua sexualidade. Isso nós temos que acabar, eu acho que nós temos que diminuir, eu acho que o respeito é fundamental. E, além de assassinatos, tem os suicídios, né, de pessoas que não suportam conviver com preconceito. Claro, porque uma pessoa que sofre bullying na família, na escola, no trabalho, na sociedade, na sua religião, ela fica desamparada. Então, ela acaba perdendo o amor à sua própria vida. E nós temos pesquisas que a nossa comunidade tem 8 vezes mais chance de cometer o suicídio do que uma pessoa heterossexual. Então, é algo que nós precisamos, é por isso que nós temos muitas paradas, muitas marchas, muita visibilidade para mostrar que nós queremos ser cidadãos e cidadãs como qualquer outro. Como vencer esse preconceito? Primeiro, eu acho que é a questão da educação. Eu acho que nós temos que perceber que as pessoas são diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Nós somos iguais em direitos e obrigações, mas a nossa forma de ser, nós somos diferentes, cada um tem seu time de futebol, cada um tem a sua religião, seu partido político, a sua cor preferida, e isso tem que ser respeitado. Eu, por exemplo, com meu esposo, nós adotamos 3 crianças, são 3 crianças diferentes, eu tenho um menino que está agora com 18 anos, a minha menina tem 15, o outro de 12, e cada um tem uma personalidade, não adianta eu querer educar os 3 da mesma forma, eu respeito as diferenças, é isso que nós precisamos. Bom, você organizou esse manual, é um manual que vocês estão lançando agora, Manual de Comunicação LGBTI+. De que forma que esse trabalho pode ajudar a vencer o preconceito? Esse manual que nós fizemos é porque a comunicação ela é fundamental para o entendimento. Então, os jornalistas, os comunicadores, muitas vezes têm dúvidas. E nesse manual nós reunimos todas as gafes, onde o jornalista, o apresentador, muitas vezes não sabe se sentir inseguro, por exemplo, falar homossexualismo. O homossexualismo quando era doença, hoje a gente se fala homossexualidade, falar o travesti. Não pode falar se é uma mulher que você está falando, é a travesti. Você não fala opção sexual, você fala orientação sexual, você não fala ideologia de gênero, você fala identidade de gênero. Então, a ideia, e a gente coloca as referências, nós ficamos 1 ano trabalhando em cima desse manual, com equipe de intelectuais e ativistas, colocamos em consulta pública, e a ideia é da gente levar o conhecimento. Como diz o Martin Luther King, só a luz pode clarear a escuridão. Então, só a informação pode diminuir o preconceito e a discriminação com relação à nossa comunidade. E a comunicação, ela é chave para isso. E os jornalistas hoje, eles cometem muitos erros? É muito comum isso, vocês? Sim, sim. Infelizmente, quando uma pessoa fala assim, olha, eu respeito a opção sexual, eu não optei por ser gay. Eu sou gay desde que me conheço por gente, ninguém opta. Ninguém seria idiota de optar para ser discriminado, para ser assassinado, para sofrer bullying. As pessoas são. E isto tem que ser entendido como uma questão intrínseca de cada um. Bom, esse manual, além de jornalista, ele é útil para todo mundo. As pessoas, os não jornalistas, eles podem encontrar, ele está acessível em algum lugar? Está acessível. É só colocar no santo Google, né? Colocar lá Manual de Comunicação LGBTI, vai aparecer, já tem em vários sites.
Este manual tem apoio das Nações Unidas, da UNAIDS, da FENAGE, da Federação dos Jornalistas, e nós vamos estar lançando em todas as capitais brasileiras. Então, nós tivemos o primeiro lançamento aqui no Senado e nós vamos estar agora em São Paulo, Curitiba, Fortaleza, Maceió e Rio de Janeiro. E vamos estar em Vitória também. Então, a ideia da gente estar fazendo, já estamos, a primeira edição, nós nem fizemos o lançamento, já esgotou. Então, vamos já para a segunda edição, que eu acho que é importante, não só para os jornalistas e comunicadores, mas para todo mundo, né? Para professores, profissionais de saúde, enfim, para que as pessoas se respeitem. Tá certo, Tony. Muito obrigado pela sua presença aqui. Tá, estou à disposição. Essa semana, no Senado, tivemos sessão do Congresso e aprovação da criação do Sistema Único de Segurança Pública. Isso mesmo, Tiago. Vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias. Na segunda-feira, uma das principais notícias era a medida provisória que altera regras para investimentos do setor de tecnologia. A MP que trancava a pauta do plenário foi aprovada na quarta-feira. Pelo texto, as empresas de tecnologia da informação e da comunicação ficam autorizadas a investir em atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação, como contrapartida para recebimento de isenções tributárias. O texto segue agora à sanção presidencial. Na terça-feira, um dos destaques na página da Agência Senado era para a aprovação do relatório da Comissão Mista Especial da Lei Candir. A proposta fixa a compensação devida aos estados em 19 bilhões e meio de reais para 2019, em 29,25 bilhões de reais para 2020 e em 39 bilhões de reais para os anos seguintes. O relatório, com minuta de projeto de lei complementar, ainda precisa ser votado nos plenários da Câmara e do Senado. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou a audiência pública realizada na Comissão de Direitos Humanos sobre o enfrentamento à LGBTI-fobia. Para os debatedores, a população de lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexuais precisa ter seus direitos reconhecidos pelo Congresso Nacional. Para eles, alguns desses direitos só são reconhecidos graças à intervenção do Judiciário. Já na quinta-feira, a Agência Senado deu destaque para a aprovação em plenário do projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública. O objetivo é integrar os órgãos de segurança pública, como as polícias federal e estaduais, as secretarias de segurança e as guardas municipais, como vimos na reportagem no início do programa. Eni, o povo cigano atrai muita gente pela curiosidade e, infelizmente, pelo preconceito e a falta de informação também. Pois é, Tiago. E no programa Inclusão, vamos conhecer um pouco mais da cultura e história da comunidade cigana. Veja na coluna da jornalista Solange Calmon. Esse programa trata exatamente do povo cigano, a tradição, a dança, a música, tudo que envolve o cigano e principalmente o Estatuto do Cigano. Está sendo analisado nesse momento na Comissão de Assuntos Sociais, para depois passar pelo plenário do Senado, pela votação dos senadores. Bom, o programa Inclusão sempre aborda temas voltados para as questões sociais, voltados para aquela parcela da população que nem sempre faz parte do conteúdo social, né? São pessoas normalmente que são tratadas de outra forma, não têm acesso à informação, ao mercado de trabalho, à escola, são pessoas excluídas, de fato. Uma coisa que me marcou profundamente foi quando eu pesquisei e descobri a origem dos ciganos. Alguns dizem, porque não existem nem documentos que comprovem quando eles surgiram, em que local. Os ciganos sofreram perseguição séculos e séculos, desde que eles se entendem por gente. Eles foram massacrados no regime do Hitler, em Auschwitz. Morreram juntamente com os judeus. Cerca de 21 mil ciganos foram mortos. O que
eu acho mais interessante que a pessoa vai assistir nesse momento é exatamente a alegria, a liberdade de um povo que é feliz, embora ainda sofra tanto preconceito, é tão discriminado, mas eles vibram entre eles dançam, eles cantam, eles sapateiam. E uma coisa muito curiosa também é que a primeira cigana doutora em literatura da América Latina está no programa Inclusão, a Paula Soria. Os ciganos são muito festivos, são muito alegres, é um povo muito feliz, embora ainda sofram tanto preconceito. E este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau!